Pai do Senhor, amados irmãos, amém? Boa noite, meu nome é Gedeon Gomes, esse é o canal Forjados pela Palavra. Eu queria convidar você a assistir esse vídeo até o final, ativar o sininho, porque o sininho ativado, ele é mais poderoso que a oração do justo, juntamente com o seu like para ajudar o canal a ter uma projeção e ter esses vídeos recomendados para mais pessoas, amém, irmãos? Então, irmãos, o que eu vou falar sobre hoje? Vou falar hoje sobre as formas de perder a salvação. Amém? Então, muita gente hoje chega e fala que uns falam que uma vez salvo, salvo para sempre. E se a gente for pegar os textos bíblicos, a gente vai encontrar que não é bem assim, não é dessa forma que é impossível uma pessoa perder salvação, que não tem como. Mas aí eu vou trazendo uma explicação com palavra, com textos bíblicos. Eu só peguei textos bíblicos, eu não peguei nenhuma outra fonte, porque a palavra por si só, ela já nos dá entendimento suficiente para fazer essas abordagens, amém? Então vamos lá, irmãos, as formas de perder a salvação. A primeira forma, o primeiro motivo que as pessoas perdem a salvação é pela falta de perdão. A falta de perdão, irmãos, é uma coisa muito complicada, porque as pessoas elas falam que não conseguem perdoar. A gente que é cristão, a gente tem que entender que a gente tem que perdoar. Por mais grave e triste seja o que a mal que a pessoa nos fez, nós temos que ter que perdoar, porque Deus perdoou e nós temos que perdoar também. Porque se você não perdoa, Deus também não vai te perdoar. Então, se você não perdoou, você está declarando uma sentença de que você não perdoa, aí Deus não vai ter misericórdia de você. Ou seja, para Deus ter misericórdia de você, você precisa de ter misericórdia para com o seu próximo, que às vezes te prejudica. Amém? Então, vamos prosseguir aqui. Irmãos, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 14 e 15, fala assim: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se Deus não te perdoar, você não vai entrar no céu. Isso traz uma base para todas essas questões também. Amém? Próximo texto é Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que fala assim: suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Né? Só versículos. Mateus 11, 25. Quando estiverdes orando, perdoai. E se tendes alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, você tem que perdoar. Outro texto bíblico, irmãos. Lucas 6,37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Então, Deus ele dá uma ordenança para aquele que quer viver na presença de Deus. Você tem que obedecer, você tem que ter um coração a perdoar. Se você não estiver disposto a perdoar, Deus não vai te perdoar. Amém? Espero que tenha ficado bem claro. Outro texto, Lucas 17:13. Tendo cuidado de vós mesmos, se o teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Ou seja, né, uma coisa positiva. Lucas 17:4. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo dizendo arrependo-me, lhe perdoarás. Ou seja, nós temos que sempre perdoar, como Deus sempre nos perdoa. Quantas vezes, irmãos, a gente peca, a gente faz coisas que desagradam a Deus e a gente pede perdão e Deus está pronto ali para perdoar. Amém? O próximo motivo, irmãos, que eu vou falar aqui é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, né? Eu vou falar basicamente mais ou menos como é você estar vendo uma pessoa sendo usada. E tipo assim, irmãos, para quando você vê uma pessoa sendo usada pelo Espírito, para você determinar que a pessoa está endemoniada, você tem que ter muito discernimento espiritual, discernimento de espírito.
né? O discernimento de espírito ele serve para você identificar espírito maligno na vida das pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado para falar com a pessoa que está falando pelo demônio, porque a gente tem que ter certeza se é do espírito ou se não é. Existem muitas pessoas, né, que agem, né, que às vezes até estão sendo usadas por Deus, mas às vezes deixam outras coisas influenciar na fala delas. Primeiro ponto, primeira coisa que eu vou falar, irmãos, igual eu falo para Deus assim, sempre nas minhas orações: Deus, se um dia o Senhor quiser que eu fale alguma profecia, fale alguma coisa para alguém vindo da boca do Senhor, faz eu esquecer tudo. Eu não quero ter controle do que eu falo. Por quê? Porque se não tiver no meu controle, aí Deus vai entrar no controle da minha vida, para eu poder falar realmente o que Deus quer. Amém? Então vamos lá. Blasfêmia contra o Espírito. Então, lá em Mateus 12:31, conceitos do versículo: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemam. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, e será réu eterno de juízo. Lucas 12:10. Os conceitos do versículo: a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será-lhe perdoado, mas ao que blasfema contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Então a palavra ela deixa bem claro que você usar de uma pessoa que está sendo usada pelo Espírito, igual Jesus. Jesus, quando ele expulsava o demônio, fazia os milagres que ele fazia pelo poder do Espírito Santo, do Espírito de Deus que habitava nele. Então, as pessoas falaram que Jesus tinha demônio, e isso é pessoa completamente tem falta de discernimento. Porque eu vejo hoje, irmãos, muita gente falando: bermuda está endemoniado. Eu uso bermuda, eu uso bermuda, ando de camiseta em casa, na rua, e nem por isso eu sou endemoniado. E tipo assim, tem coisas, irmãos, que as pessoas colocam fato sobre as pessoas para falar que não tem espírito, sendo que nem base bíblica tem. Me mostra a base bíblica que não pode usar bermuda, camiseta, né? Então são coisas que não interferem na vida e nem na salvação da pessoa. Vamos lá. O terceiro motivo: apostasia, divórcio da fé ou abandono. Então, irmãos, eu vou falar para vocês: apostasia é como se fosse assim. Em Hebreus fala bem, em Hebreus lá capítulo 6, ou capítulo 4, capítulo 6 também fala, que a pessoa, vamos supor, eu aceitei Jesus hoje, estou aqui gravando vídeo para vocês, falando da palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, aí de repente minha cabeça muda, vira, e eu pego lá tudo que eu falava, eu venho aqui, gravo outro vídeo e destruo tudo que eu ensinei para vocês, falando que para vocês não acreditar que eu larguei isso para lá. Isso é apostasia. Então, apostasia, irmãos, nós estamos vivendo no tempo da apostasia. Muitas pessoas hoje no mundo estão abandonando sua fé, estão abandonando as coisas de Deus por darem ouvidos a espíritos enganadores, né? Doutrinas de demônio. Infelizmente, eu falo que muitas igrejas estão tendo doutrina de demônio inserida. Irmão, se for numa igreja, uma igreja que te falar para você que você pode pecar à vontade, que Deus sempre vai te perdoar, é mentira. Por quê? Um texto bíblico a Bíblia fala o seguinte, lá em Romanos: o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, irmãos, como que fica essa história? Então, essas pessoas que falam que Deus sempre vai te perdoar e você pode pecar à vontade, dá margem para a pessoa viver, porque não tem como a pessoa ser cristã e a pessoa viver na prática do pecado. Amém? Então, a pessoa que fala o contrário da palavra de Deus está ensinando, é um apóstata, entendeu? Está ensinando que você pode pecar? Não, nós temos que buscar viver em santidade diante de Deus. Amém? Então, vamos lá. Um versículo aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis.
Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do mundo que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste desses também. São esses que introduzem pelas casas e conquistam mulheres estáveis e sobrecarregadas de pecados, as quais deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Capítulo 6, do versículo 4 ao 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Então, irmãos, isso é apostasia. Apostasia, e eu vejo isso muito grande em várias igrejas, principalmente nas igrejas inclusivas, porque, irmãos, o Evangelho de Cristo, ele não inclui. O Evangelho de Cristo, ele é para transformar. O Evangelho de Cristo não vai querer que você fique conformado no seu pecado, mas o Evangelho de Cristo vai transformar a sua vida para que você consiga ter uma vida plena com Deus sem praticar, seja o pecado qual for que você pratica. Amém? Então não há como você falar que você é cristão se você não foge da prática do pecado. Terceiro ponto. Quarto motivo, não abandonar a prática do pecado, né? Tem muitas pessoas que estão lançando coisas de engano, interpretam a palavra do jeito que eles querem, né? E muitos tentam criar um Deus na sua cabeça, que é amor, que esquece que Deus é justiça, que esquece que a palavra fala que Deus é fogo consumidor, e essas pessoas estão falhando gravemente, né? Então eu vou continuar falando aqui. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, do 9 ao 10, fala o seguinte: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E lá em Colossenses fala o seguinte, capítulo 3, versículo 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil consciência e a avareza, e que é a idolatria. Coisa que Jesus mandou. Pois é, porque lá em Romanos capítulo 6, versículo 15, porque pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Ou seja, onde superabundou a graça, onde superabundava o pecado, superabundou a graça. Então o apóstolo Paulo quer dizer, vamos pecar mais em não. Nós temos que abandonar o pecado, né? Tem quantas pessoas que eu vi que tem um testemunho que destruía o corpo deles usando drogas, né, irmãos? Porque igual, o nosso corpo é a tenda do espírito. Se você destruir o seu espírito usando droga, bebendo, né, usando cigarro, você está destruindo o seu corpo. Aí um dia o Espírito Santo vem, sem ter encontro com Jesus, você é liberto daquilo ali, você parou de destruir o seu corpo, que é a tenda do espírito. Então, nós precisamos entender bem. Aí que lá em Romanos 6,15, como eu falei, e lá em 1 João capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Ou seja, andar em trevas é andar em pecado, andar em condutas que não agradam a Deus. Irmãos, isso aqui é bem claro. Irmãos, se você achar essa doutrina do demônio está tentando inserir na sociedade, que o diabo está conseguindo com sucesso inserir nas igrejas, que você pode pecar, que Deus vai te perdoar,
que Deus é bom, que não sei o quê. Irmãos, isso é um erro, irmãos. Toma cuidado com essas coisas que vocês estão ouvindo por aí. Isso é pura doutrina de demônio. Então, agora eu vou ler João 1,6. Agora, Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e não cumprirei as consciências da carne. Aí está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quem pratica pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, irmãos, isso aqui é tudo Bíblia. É tudo Bíblia que está falando. Não coloquei nenhum texto a mais, para não sair, porque eu não quero falar com argumento humano. Eu falei a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos manda é isto. Deus nos manda abandonar o pecado, fugir do pecado, como José fugiu da mulher de Potifar. Então, irmãos, eu falo para vocês que isso é bem sério. Existe uma doutrina demoníaca entrando em muitas igrejas cristãs, evangélicas, falando essas heresias de que você pode pecar, de que Deus é amor. Irmãos, Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Deus, Ele te ama, mas para que Ele te salve, você precisa se arrepender e viver abandonando o pecado. Eu vou trazer um resumo de um vídeo que eu vou trazer para vocês, irmãos. É o próximo vídeo que eu vou gravar. Como vencer o pecado. Como vencer o pecado. Eu vou trazer... para você vencer o pecado, você ter uma vida cristã e vencer o pecado, você precisa dos 3 pilares da vida cristã: jejum, oração e leitura da palavra. Irmão, se você não pratica esses 3 pilares, o seu velho homem, ele vai levantar do caixão e vai te derrubar de novo. Amém? Então, irmãos, eu agradeço para você que assistiu esse vídeo até o final. Espero que tenha sido edificante para a sua vida. Que Deus te abençoe, você, sua família. Mais um feliz ano novo para todos os irmãos que acompanham o canal. E você que está assistindo aqui, se inscreve que Deus vai trazer muitas palavras edificantes para a sua vida. Em nome de Jesus. Até mais, irmãos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.